com o CNPJ da entidade pública a qual ele trabalha, para fins de prestar contas, né? Então, quando a gente fala de contrato administrativo, existem contratos mais complexos e existem contratos mais simples, que utilizam, inclusive, aquelas regras de direito privado, né? A emissão de uma nota fiscal para o servidor segue alguns padrões privados, apesar de que ela é direcionada para a entidade pública que o servidor trabalha. Então, há uma necessidade de modular, né, os contratos administrativos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu vou tratar sobre o que é o contrato administrativo, tá? Um contrato administrativo é um acordo firmado entre a administração pública e um particular, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, para a realização de obras, serviços, compras, alienações de bens. Como, por exemplo, alienação é, por exemplo, quando a administração pública quer se desfazer de um bem e, por intermédio da modalidade de leilão, um particular oferece um valor para a aquisição desse bem e ele faz um contrato de enviar o valor desse bem e receber a transferência, né, desse bem, que pode ser um bem móvel, como um carro, uma mesa, etc., ou um imóvel, né, um terreno, um prédio, uma sala comercial. Não é incomum, ocorrem diversas vezes. E pode ser porque, por exemplo, uma prefeitura quer vender um ou mais veículos para comprar veículos novos, porque esses veículos antigos eles já estão muito velhos, já estão muito usados, e o custo de manutenção deles é mais alto do que se comprar um veículo novo, né? Então o leilão serve para isso. Cada contrato possui características específicas que o diferenciam dos contratos celebrados em âmbito privado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque algumas entidades públicas realizam contratos com algumas regras privadas e algumas entidades são consideradas por alguns autores como semipúblicas, como uma empresa pública, né? Uma empresa pública de energia, por exemplo, segue algumas regras determinadas pelo mercado privado. Um banco, por exemplo, ao ofertar linhas de crédito, segue algumas regras privadas. Então a gente tem que modular algumas situações dependendo da entidade pública que a gente está conversando sobre contratos administrativos, né? Então, existe uma necessidade de obedecer algumas normas e princípios próprios do direito administrativo, que é o direito da administração pública, visando atender o interesse público e respeitar, né, alguns princípios como da legalidade, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público e da igualdade entre as partes, tá? Inclusive, há uma necessidade, por exemplo, nos contratos administrativos de licitação, da gente seguir a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que antigamente era a norma de introdução ao Código Civil. Por exemplo, se a administração pública for alugar um espaço, há algumas regras da lei de locação devem ser seguidas, ok? Eu quero destacar agora algumas características importantes dos contratos administrativos, como a formalidade. O contrato administrativo ele deve seguir alguns procedimentos legais específicos, como a realização de licitação e outro procedimento, né, outro processo seletivo, previsto em lei para a escolha do contratado. Mas eu quero chamar a atenção sobre alguns tipos de contratação de alto consumo ou de contratação automática, né? Se um servidor público recebe uma diária para fazer uma viagem e ao contratar um hotel, né, para passar a noite, essa contratação não necessariamente vai ser realizada por um processo licitatório comum. O servidor público pode fazer a contratação automática utilizando o valor da diária, chegando no balcão do hotel e dizendo, olha, eu preciso de um quarto. O hotel nem precisa saber diretamente se ele é um servidor público e que está utilizando diária, mas ele vai precisar prestar contas levando a nota fiscal desse hotel, do uso desse quarto, com o CNPJ da entidade pública a qual ele trabalha, para fins de prestar contas, né?
Então, quando a gente fala de contrato administrativo, existem contratos mais complexos e existem contratos mais simples, que utilizam, inclusive, aquelas regras de direito privado, né? A emissão de uma nota fiscal para o servidor segue alguns padrões privados, apesar de que ela é direcionada para a entidade pública que o servidor trabalha. Então, há uma necessidade de modular, né, os contratos administrativos. Existe uma característica também bem interessante, que é a chamada presença da administração pública. O contrato ele é celebrado entre a administração pública, representada por alguma entidade pública, né, que tenha CNPJ, e um particular, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Eu quero destacar que existem contratos administrativos realizados entre duas ou mais entidades públicas que têm nomenclaturas diferentes, como termo de convênio, termo de fomento ou outros, né? Que eu vou tratar em outros vídeos, tá? Porque são legislações específicas que vale a pena a gente ter alguns vídeos, algumas aulas específicas. Também existem nesses contratos administrativos o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, que conferem à administração pública alguns poderes especiais conhecidos como cláusulas exorbitantes, porque elas exorbitam o direito do particular. Então não existe um pé de igualdade assim entre a administração pública. Essas cláusulas permitem, por exemplo, que uma prefeitura possa alterar unilateralmente o contrato, rescindi-lo e até aplicar sanções ao contratado após, por exemplo, a realização de uma fiscalização. Então existe uma supremacia, né? uma diferença entre os contratantes. Também há uma necessidade da gente destacar o chamado equilíbrio econômico-financeiro, onde o contrato administrativo ele pode prever uma cláusula de alteração dos valores que serão pagos, que visa compensar o contratado caso, por conta de alguns eventos imprevistos, os valores de custo daquela atividade aumentem, mas também, no sentido contrário, é possível. A gente pode, se estivermos do lado da administração pública, requerer a diminuição de valores porque houve uma diminuição da inflação, por exemplo. E, por fim, uma última característica que eu quero destacar neste vídeo, primeiro vídeo sobre contrato administrativo, é a da característica do interesse público, onde o contrato administrativo ele tem como finalidade a satisfação do interesse das pessoas, né? Então a administração pública ela deve garantir a eficiência, a economicidade e a qualidade na execução deste contrato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo curto sobre contrato administrativo, apesar de ser um tema muito complexo e que em outros vídeos eu espero aprofundar essa temática. Se quiser, aí, deixa o seu comentário para eu poder entender se você gostou ou quer sugerir algum outro assunto. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem também gostar dessa temática e utilizem esses conhecimentos para ajudar no futuro das cidades. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.